Irmãos, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a pobreza e como lidarmos com a pobreza no mundo de hoje, na sociedade em que vivemos. Então, para isso, eu começarei com a leitura da Bíblia, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, tá? A passagem da refeição em Betânia. Vamos lá, capítulo 14, versículo 3, onde Jesus nos fala: Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poder-se-ia tê-lo vendido por mais de 300 denários e os dar aos pobres. E irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim não tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado para sua memória o que ela fez, né? O bem que ela fez ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam aqui dois aspectos da pobreza, né? Jesus diz que nós sempre teremos pobres entre a gente, né? E que cabe essa opção de fazer o bem, né? Procurar fazer o bem. Então, o que eu vejo no mundo de hoje, a maior problemática, talvez, é a indiferença, a qual o Papa tanto nos tem falado nos seus discursos, nas suas falas, nas missas, né? É a indiferença que nós estamos carregando no nosso coração em relação à pobreza. A pobreza, ela sempre existirá. Não existe um discurso que eu possa dizer: não, vamos acabar com a pobreza, igualdade para todos. Não, a pobreza, isso é ilusório. A pobreza sempre existirá, sempre existiu lá nos primórdios já, e vem nos acompanhando as sociedades, né? Primeiro, nós também temos que definir o que seria pobreza, porque existe também uma pobreza espiritual, do espírito da pessoa. É um espírito que ainda não evoluiu, então a pessoa mistura a pobreza espiritual e daí advém a pobreza material também, não é? Porque uma pessoa que não teve um preparo, não teve um estudo para saber lidar com a vida, com o dinheiro, né? Não teve essa instrução, então ela não vai ter essa capacidade de se sustentar materialmente. Tem pessoas hoje nascendo na rua, né? Uma imagem que me fica aqui, alguns anos atrás, eu vi uma criancinha, um bebezinho recém-nascido já no chão da rua, dormindo com a mãe ou com o pai, certo? Então, é uma imagem que ficou gravada e dali eu pude ter uma empatia com essa situação, entender que dormir na rua hoje, né, não é só, como alguns falam, vagabundo, não quer saber de nada, não quer saber de um trabalho. Não, é porque muitos hoje já estão nascendo nesse meio, sem nenhum preparo, sem nenhuma instrução, não é? Sem nenhuma educação. Muitos estão nascendo assim. Então nós temos que ter essa consciência que o pobre hoje é o pobre mais pobre, é o pobre de tudo, é o pobre da educação. Ele não tem acesso à educação, não tem acesso à comida, à nutrição, não é? Então, por meio dessa consciência, o problema então não está na pobreza, o problema está em como nós vamos lidar com essa situação. Como nós, enquanto sociedade civil, vamos lidar com essa situação e enquanto nós, filhos de Deus, vamos lidar com essa situação. Como sociedade civil, hoje, nós poderíamos fazer uma pressão sobre os nossos governantes, sim. Não é? Nós poderíamos pressionar para que eles criassem mais abrigos adequados,
que tivesse um mínimo de condições de dignidade para a pessoa humana. Não é qualquer abrigo. Não, um abrigo que tivesse um dormitório, um abrigo que tivesse um banheiro, né, com condições realmente de a pessoa chegar lá e receber essa ajuda, né? É um ato de solidariedade, mas também seria um ato de um governo que se preocupa com o bem da sociedade em geral, certo? Porque o político é para isso, é para o bem comum. Fazer política é fazer o bem comum a toda uma sociedade. Então esse valor, no momento, não estamos enxergando, né? Nós não deveremos aderir a um partido, a um político, nós temos que aderir àquele que tem um projeto bom para a nossa sociedade, para todos, né? Promovendo a paz, promovendo a dignidade da pessoa humana, né? Promovendo acesso à educação, à saúde, né? As necessidades mais básicas de todos nós, que são as necessidades da educação, da saúde, né? De um convívio social em paz, harmônico, certo? Então, a nível de sociedade civil, é esse o caminho, é fazer uma pressão aos nossos governantes para que se criem abrigos, porque essas pessoas é inadmissível que elas durmam ao relento. Isso hoje, para uma sociedade do século XXI, já deveria estar mais do que certo, que é inadmissível você ter um irmão dormindo ao relento. Ao mesmo tempo, nós não podemos acolhê-los nas nossas casas, porque são pequenas, são apartamentos pequenos, geralmente não são apartamentos, são apertamentos, né? E nós realmente não temos condições de recepcionar uma pessoa que nós não conhecemos. Mas o governo, no âmbito estadual, no âmbito federal, ele pode sim construir abrigos. Tem que haver um investimento para quem está em situação de rua. É inadmissível hoje nós não pensarmos assim, não termos essa consciência política e não irmos garantir os direitos dessas pessoas que estão na rua como sociedade civil, certo? Então eles não são pobres coitados, eles não são miseráveis, eles são pessoas. A visão também nossa, como filho de Deus, tem que mudar. A proposta aqui que eu venho propor a cada um, que repense, né, repense as suas convicções sobre os irmãos que estão na rua. Como filhos de Deus, nós devemos promover a dignidade humana. Nós devemos fazer o bem e não sermos indiferentes. Então, se um irmão vem até nós, não é, pedir algum tipo de ajuda material, seja uma comida, nós devemos abrir o nosso coração e fazermos o bem, como Jesus nos fala aqui. Porque pobres nós teremos sempre entre nós, mas nós podemos fazer o bem, não é? Então, é uma questão de mentalidade, meus irmãos. É uma questão de uma mentalidade cristã, de uma moral cristã, que preserve os valores da solidariedade, da cooperação entre povos, de enxergar o outro como irmão e não como estigma. Ah, ele é um miserável, ele é um vagabundo. Não, vamos deixar os rótulos de lado e procurar enxergar aquela pessoa que está passando por necessidades como um irmão. Termos empatia com essa causa, realmente aderirmos ao que Cristo nos fala. Nós devemos fazer o bem em qualquer circunstância. Nós somos chamados a isso como filhos de Deus. Então eu falei, reparem que eu falei em dois âmbitos. Eu falei no âmbito da sociedade civil, né? Sociedade civil se unindo para fazer uma pressão no nosso governo, porque nós queremos sim que se construa mais abrigos, que se construa abrigos dignos, que se invista, ao invés de se investir em shows de final de ano, em festas de final de ano que não vão nos levar a nada, temos sim que investir em abrigos para que essas pessoas tenham uma vida digna. Mas abrigos sim que possam recepcionar de uma forma digna, limpos, com instalações adequadas, não é? Com o mais necessário, o mínimo necessário
tem que ter nesses abrigos um local, um refeitório, um local para que eles se alimentem, um banho, um banheiro para que eles tenham um local para higienização, né? Então temos que ter o meu sonho de ouro é esse, que exista pela cidade, pela nossa cidade, por essas grandes cidades, abrigos que possam receber esses irmãos, investimento realmente em abrigos que possam receber esse irmão. E que os nossos próprios governantes vejam essa parte da população como sujeitos ricos, ricos em quereres e não miseráveis, mas que vejam como pessoas que têm direitos. As pessoas têm deveres, mas elas também têm direitos. Então eles têm direito a uma moradia, eles têm um direito a um atendimento social, seja psicológico, na área da saúde. Não é? A gente vê quantos irmãos estão na rua, principalmente homens, com grandes machucados nas pernas devido à situação deles, né, de rua. Nós vemos também a parte mental já afetada, porque não é fácil viver na rua. E tem alguns discursos que nos falam: ah, mas eles vão para um abrigo, que é um abrigo muito distante do centro da cidade, onde tudo acontece, da zona sul, da zona norte, é distante e realmente não tem condições de recepcioná-los, e as pessoas não ficam. É lógico, quem quer ficar num local que ela vai ser maltratada, não é? Então, além de promover esses abrigos, precisamos também pensar na estrutura, na infraestrutura do projeto, né? Um projeto de construção de abrigos, ele tem que abraçar tudo isso, ele tem que pensar que não pode ser em grande distância dos centros urbanos para os irmãos poderem arrumar um emprego, né? Pode ser ali um projeto dos abrigos junto com algum projeto na área também profissional, né? Fazer essa ponte, fazer essa conexão, porque eles precisam de uma profissionalização. Muitos não tiveram acesso realmente a uma instrução, né? Temos irmãos com problemas de álcool, de drogas. É um trabalho grande? É, mas não é impossível de se fazer. E é inconcebível termos uma sociedade hoje que parece que está na inércia, que não cobra dos governantes, que só quer aderir a partido, brigar por, eu apoio esse partido, eu apoio esse. Não! Estamos no século XXI, a nossa mentalidade tem que ser mais desenvolvida para entender que aqui não se trata de apoiar partido X ou Y, governo X ou Y. Ah, eu sou amigo de fulano, ciclano. Não, aqui se trata de apoiar e de fazer pressão sobre o governo para que nós tenhamos os nossos direitos garantidos e para que nós cumpramos os nossos deveres com harmonia e com paz. Nós precisamos disso. Então, o que nós precisamos hoje é realmente essa consciência de filhos de Deus, que vê o outro como filho de Deus, e uma consciência civil mais apurada, onde nós possamos exercer a nossa cidadania de forma plena, exigindo e cobrando dos governantes uma mudança de mentalidade, para que não tenhamos mais pessoas ao relento. Pessoas pobres sempre existirão, a condição delas de pobreza material vai perdurar durante algum tempo, porque é todo um processo. Mas elas terão um suporte, terão uma sociedade que cuida das pessoas. Hoje nós somos uma sociedade que não cuida mais nem dos nossos familiares, não é? Então nós temos que nos voltar para isso, para essa humanização da sociedade, para que as pessoas repensem o convívio social, a harmonia, a paz, repensem esses valores, não é? As redes sociais poderiam ser um grande caminho, mas não são. Infelizmente, no nosso país, as redes sociais são usadas como lazer, não é? Então, não temos esse meio, mas nós temos o meio de pensarmos o seguinte: nós precisamos se unir, né? Se todos nós, se uma comunidade cristã, se várias igrejas se reunirem, não é? Não fazendo política, mas sim cobrando da política dos governantes que estão ali eles estão ali para quê? Para administrar uma cidade, para administrar um estado, para administrar um país.
Então eles estão ali, na verdade, o político está ali para servir ao seu povo e não para ser servido. Existe aí hoje uma inversão toda de valores que devem ser repensados, né? Então vamos lá, vamos começar pelo alto, vamos repensar o que é a política, o que são os políticos para o seu povo, né? Os políticos não estão aí para serem idolatrados, não estão aí para serem defendidos, não. O político, ele tem que fazer política. E o que é fazer política? É fazer o bem comum para toda uma sociedade. Então, o presidente vai fazer esse bem comum, vai atuar na sociedade. Ele pode fazer maravilhas com o poder que ele tem, né? Com a caneta que ele assina, né, permitindo projetos, ele pode fazer maravilhas. Só que não depende só dele. Nós temos um congresso, né? Nós temos um congresso que é um congresso que ali tem uma disputa de interesses muito grande, de bandeiras muito grande. Então é preciso que nós, como população, conheçamos a máquina administrativa para que nós possamos atuar, né? Saber claramente como é que funciona a política no nosso país e tentar mudar essa mentalidade. Porque, na verdade, quando o político adere a uma bandeira, a uma causa, ele se torna um representante daquela causa. Então, a nossa política hoje é muito assim, né? Não se pensa num todo, se pensa em causas. A causa, né, da homofobia, né, e bate nessa tecla, o outro vai pensar em uma outra causa e por aí vai. Aqui a questão não é defender causa, a questão é você fazer uma política para o bem comum, que não envolve bandeiras, porque todos nós somos iguais perante a lei. Então não envolve uma bandeira homofóbica, não envolve uma bandeira de outra classe, não. A política é para fazer o bem comum. Ela se tornou hoje uma política defensora de causas. Olha a barbaridade que nós chegamos, né? Então nós, como uma sociedade que está em crescimento, em progressão, né? Uma sociedade onde a população é grande, né? Nós devemos repensar tudo isso, né? A política é para o bem comum. Ela vai tocar em situações do bem comum, certo? Ela não pode mexer em bandeiras, ela tem sim mexer uma sociedade provocando ali o quê? Melhores condições de vida para os seus cidadãos. O que é melhor de condição de vida para você? O que você espera do seu bairro? O que você espera, né, do ambiente onde você vive? Nós queremos as condições básicas. É isso que os governantes promovem, né? É o saneamento básico, é a saúde, né? Com a cooperação do seu povo. O povo tem que ser um povo participativo, que interage com esse governo, cobrando, não é? Administrando junto, propondo, né? Então, se nós tivermos essa consciência cidadã bem firmada, nós conseguiremos agir, né? Mas só que nós temos uma estrutura também que não auxilia a essa atitude proativa. Não auxilia porque nós vamos ter vários empecilhos. Mas eu digo que se várias igrejas se reunirem, ou várias escolas se reunirem, né? Ou vários grupos grandes desses, se é igreja, escola, que mais? Tem tantos grupos aí formados que podem se unir como sociedade, sabe? E pressionar o governo. É um grupo forte, tem que ser um grupo forte, um grupo unido, para que entenda que nós precisamos ir até os nossos governantes e exigir melhorias para a vida da nossa sociedade, né? Então essa consciência política é muito importante. E pessoalmente, se eu fizer a minha parte, fizer o bem, né, para os pobres, para as pessoas que estão em situação de rua, com certeza também já é um grande passo, porque a mudança de mentalidade é o que vai fazer a sociedade mudar, né? Então, se um ali já estiver fazendo no seu meio, no seu entorno, uma obra de caridade, ele vai estar fazendo a diferença, porque as pessoas vão olhar de forma diferente,
vão questionar a elas mesmas, ué, mas por que essa pessoa está fazendo e por que eu não faço também? Ou de repente vão criticar, mas até na crítica se busca uma resposta, né? A pessoa vai, poxa, ela está fazendo, ela está gastando dinheiro dela, ela está se preocupando com essa pessoa aí, que é um vagabundo, mas ela vai estar criticando, mas ela já vai estar pensando sobre aquela situação, certo? Então o passo é esse. Irmã Madre Teresa de Calcutá, ela agiu assim, ela começou atendendo as demandas que vinham até ela, fazendo o bem que ela podia. E aquele bem foi crescendo, crescendo, crescendo e se transformou no que é hoje, né? São várias irmãs que ela fundou, né, a instituição, são várias irmãs que acolhem essas pessoas mais necessitadas, que dão sopa, dão comida, fazem a parte dela, sabe? Eu acho que quanto mais a gente tiver essa consciência de humanidade, ah, mas isso aí é paternalismo. Não é um paternalismo. Se você não der comida, quem vai dar? Então é melhor você fazer. Você tem que fazer o bem. Você é chamada a fazer o bem como filha de Deus. Isso não é paternalismo. Agora, cabe aos governantes sim promover condições para que essas pessoas recebam a instrução adequada, possam se profissionalizar. Ou se eu puder fazer alguma coisa nesse sentido pessoalmente, também eu posso fazer. Se a pessoa tiver já alguma profissão, ah, mas eu não consigo emprego, eu perdi minha casa, eu estou na rua, mas ele já tem uma profissão, então eu posso fazer pessoalmente alguma coisa por ele sim, né? Eu sou chamada a isso. Mas o governo ele pode fazer isso em grande escala. Porque o governo é o que mexe nos números da economia. É o governo que levanta uma economia. Nós estamos dentro de um capitalismo, né? Então o capitalismo funciona, o funcionamento dele é esse, né? É a venda, a compra, ele vive disso. A inflação, né? A inflação é medida de acordo com o mercado, como é que o mercado está, se o mercado está mais, né, ativo, as pessoas estão comprando, tá tendo uma movimentação, é esse movimento capitalismo, né? Então, meus irmãos, nós temos que ter essa consciência, nós somos chamados a isso. A proposta aqui é repensar a nossa relação com a pobreza. A proposta aqui é nós repensarmos que hoje, no século que nós estamos, com todo o desenvolvimento humano, né, com todas as descobertas que nós fizemos, como é que nós podemos agir com a situação de pobreza? Como nós devemos lidar, né? Como nós devemos aceitar passivamente, ou nós agir com indiferença, ou nós podemos ser atuantes, nós podemos modificar mentalidades, nós podemos fazer algo do melhor para esse mundo. Porque a figura do mundo passa, mas o bem que você fez está lá, ó, gravado com Jesus Cristo. A sua vida está escondida em Jesus Cristo, né? Então, mesmo que você não possa dar nada de material para esse irmão, mas dê o seu ouvido, dê um oi, dê um alô, como se... porque ele é uma pessoa normal. Alguns vão falar, ah, mas então eu vou fazer isso como se ele fosse. Não, não é como se ele fosse uma pessoa normal. Ele é uma pessoa que merece um bom dia, que merece um olá, que merece ser tratado humanamente. Nós temos que tratar as pessoas humanamente. Grande parte do que acontece hoje é porque nós estamos muito ligados ao digital. Então, está provocando nas pessoas um afastamento. Eu mesmo passei por isso, então eu sei, eu posso testemunhar que hoje o meio digital para mim é só o necessário, mas eu estou procurando viver mais em contato com o outro, para melhorar isso dentro de mim, para me humanizar cada vez mais, e não me digitalizar cada vez mais, mas me humanizar, para poder tratar o outro bem, melhor, da forma adequada, tratar os meus familiares bem, né? Com solidariedade, sendo uma pessoa cooperativa, querendo fazer o bem, sendo proativa. A digitalização em excesso, ela tira isso nosso, ela tira a proatividade. Ela deixa a gente numa inércia, num comodismo. Isso não é bom para o ser humano, é isso que causa doenças. Então a minha proposta aqui, irmãos, para vocês pensarem, é essa, é repensar
como a gente vai lidar com a pobreza no século XXI. Nós vamos aceitar certas as situações que estão colocadas aí pra gente? Ou nós vamos fazer algum projeto bacana, né? Quem é coordenador de grandes grupos pode fazer um projeto muito bacana para acolher essas pessoas, para pressionar o governo, exigir mais, sim, que se façam realmente mais dormitórios para essas pessoas, abrigos para essas pessoas dignos. Que se faça isso, porque é o cúmulo nós aceitarmos irmãos ainda dormindo num relento, sendo que nós temos dinheiro, porque tem dinheiro para o carnaval, tem dinheiro para o ano novo, tem dinheiro para se fazer shows, então tem que existir dinheiro sim, para as coisas que são importantes para a nossa população. O dinheiro não tem que ser para festas, o dinheiro não tem que ser para comemorações, o dinheiro tem que ser usado em prol da saúde daquele que não pode pagar um plano de saúde caríssimo. O dinheiro tem que ser usado para a nossa educação, para que nosso povo tenha uma educação de qualidade. O dinheiro, sim, tem que ser usado para pagar todos os servidores que estão passando aí necessidades. O dinheiro tem que ser usado para tanta coisa importante que não há de se pensar em carnaval, que não há de se pensar em festa. Ah, mas carnaval gera dinheiro. Gera dinheiro, mas para alguns. Mas não é para a nossa população, não é para o bem comum. Nós queremos o dinheiro público, o dinheiro que nós pagamos dos nossos impostos voltado para o bem comum. E não para festas, grandes festas, né? Ah, mas vai gerar trabalho para alguns, mas nós não precisamos gerar trabalho para alguns, nós precisamos cuidar de pessoas, cuidar de uma sociedade onde a sua maioria está passando dificuldades. É isso que o governo tem que receber a mensagem do povo, que nós queremos ser ativos, que nós não podemos ser passivos diante de tanta coisa que nós vemos. Não é? Então isso é a nossa consciência cristã, que nos chama a falar, mas também a fazer. Vamos falar, mas vamos fazer projetos, vamos fazer pressão nos nossos governantes, para que eles tenham adesão a essa causa, entendam que não dá mais para ficar numa sociedade inerte, onde não se fala em melhorias de vida, de qualidade de vida nos grandes centros urbanos. Nós precisamos disso. Política para o bem comum. E uma moral cristã, para que nós possamos agir dentro deste pensamento que Jesus Cristo nos propõe, de fazer o bem a todos. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz, a paz de Cristo a todos. Deus abençoe.